Maravilha, meus queridos, vamos nessa então, seguindo com vocês aqui, nesse vídeo, mais questões da parte de determinantes para a gente poder treinar. Vejamos essa aí, que foi da banca IDECAM, concurso do Instituto Federal Baiano, prova aplicada no ano de 2019. Seja A, uma matriz 3x3 uma matriz, que pode ser decomposta como o produto de outras duas matrizes, uma matriz L, também do tipo 3x3, e uma matriz U do tipo 3x3, onde uma delas aqui, que é a matriz U, né, é uma matriz triangular inferior, com, na verdade, é porque aqui faltou um trechinho, né? Aí ele fala que onde uma delas vai ser uma matriz triangular inferior, ok, com L1, 1 igual a L2, 2 igual a L3, 3 igual a 1, que vai ser essa que está aqui, ok? E U, uma matriz triangular superior, tal que A é igual a L vezes U. Ele pede para você calcular o determinante aqui da matriz U. Então vamos lá, beleza. Ó, ele informa para a gente que nessa matriz L, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, é igual ao elemento de segunda linha, segunda coluna, que é igual ao elemento de terceira linha, terceira coluna, que são iguais a 1. Então tá aqui, ó. Nessa matriz L, todos os elementos são iguais a 1. Fechado? Bem, aí o que a gente vai ter? Então vamos lá, que agora a gente vai usar propriedades. Primeiro, como ele quer saber o determinante da matriz U, como essa matriz aqui, a matriz A, ela é numericamente igual ao produto dessas duas, então o determinante dessa é igual ao determinante dessa vezes o determinante dessa. Essa é a propriedade de potência, é o teorema de Binet. Ok? Desculpa, propriedade de potência não, propriedade de determinante. É o teorema de Binet. Se essa matriz é numericamente igual ao produto dessa por essa, então vou colocar aqui no papel, né? Se essa matriz, que é a matriz A, se a matriz A ela é igual à nossa matriz L vezes a matriz U, o determinante da matriz A vai ter que ser igual ao determinante da matriz L vezes o determinante da matriz U. Propriedade de potência, desculpa, propriedade de determinante, tá bom? O determinante do produto, tem que ser igual ao determinante daquela matriz. Então, qual que é o determinante dessa matriz A? Vamos calcular o determinante dessa matriz A. O determinante da matriz A está aqui, ó, 5, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 4, 3. Vou repetir as duas primeiras colunas. 5, 3, 1, 2, 1 e 1. Para calcular determinante, vamos multiplicar aqui os elementos da diagonal principal. 5 vezes 1 vai dar 5, 5 vezes 3 vai ter que dar 15. 2 vezes 4 vai dar 8, 8 vezes 1 tem que dar 8. Então, mais 8. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1 deu 3. 15 mais 8 mais 3. Ok? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Beleza. Depois, 1, 1 e 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, eu vou trazer para cá como menos 1. Depois, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 1 dá 20. Como eu tenho que trazer para cá trocando o sinal, vai ficar menos 20. E, por fim, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Como eu tenho que trazer para cá trocando o sinal, vai ficar menos 18. Ok? Então, o determinante dessa que está aqui, vai ser 15 mais 8 mais 3, que dá 26. Então, de parcelas positivas aqui, ó, nós temos o 26. E de parcelas negativas, temos o 1 mais 20 mais 18. 1 mais 20 mais 18, que acaba dando 39. Então, 26 menos 39
Tá aqui, ó, menos 13, ok? Determinante aqui, ó, dessa primeira matriz, determinante dessa primeira matriz tem que dar menos 13. Vou só repassando aqui rapidinho, 15 mais 8 mais 3, 15 mais 8 mais 3, 26, menos 1, depois menos 20 e depois menos 18. Isso aí, chegamos aqui então nesse determinante que é menos 13, ok? Beleza. O que vai acontecer? Determinante dessa que está aqui é menos 13. Tá. Essa que está aqui, ela é uma matriz triangular. O que a gente sabe? O que a gente sabe sobre o determinante de uma matriz triangular? Propriedade determinante. Se a matriz é triangular, o seu determinante é numericamente igual ao produto dos elementos de sua diagonal principal. Só isso. Ele deixou indicado para a gente aqui, ó, que o elemento primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna da matriz L, todos eles são iguais a 1. Então, mas eu não sei qual que é esse valor, qual que é esse, não tem problema. Olha que beleza. Como essa matriz que está aqui, ela é uma matriz triangular, como ela tem todos os elementos aqui acima iguais a 0, o determinante é só o produto desses três elementos. Então, o determinante dessa matriz que está aqui vai ser 1. Então, vou deixar indicado de novo. Ó. Determinante de A da matriz A tem que ser igual ao determinante da matriz L vezes o determinante da matriz U. O determinante da matriz A a gente calculou, é menos 13. O determinante da matriz L vai ser simplesmente 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Por quê? Porque ela é uma matriz triangular. Então, eu vou ficar com menos 13, que é igual a 1 vezes o determinante da matriz U. Resumindo, 1 vezes o determinante da matriz U é o determinante da matriz U. Esse determinante tem que ser quanto? Tem que ser menos 13. Diga-se de passagem, essa matriz que está aqui, ela também é uma matriz triangular. Então, quando você conclui isso, que o determinante dela dá menos 13, você pode não saber quais são os elementos, mas você sabe que se você multiplicar esse por esse, como ela é uma matriz triangular, e pelo valor que a gente encontrou para o determinante, eu sei que quando eu multiplicasse essas três aqui, teria que dar menos 13. Quando eu multiplicasse, na verdade, esses três elementos, teria que dar menos 13, tá bom? Então, o determinante da matriz U é igual a menos 13. Está feita essa que está aqui. Vejamos essa, prova da FGV, concurso do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, ano de 2022. Considere as matrizes A, formada pelos elementos de primeira linha da esquerda para a direita, ABC, segunda linha da esquerda para a direita, DEF, terceira linha da esquerda para a direita, GHK. E os elementos da matriz B, primeira linha da esquerda para a direita, 2A, C e 3B, segunda linha da esquerda para a direita, 2D, F, 3E, terceira linha da esquerda para a direita, 2G, K e 3H. Sendo determinante de A e determinante de B, né? Então, essa notação, det A, determinante da matriz A, det B, determinante da matriz B, tem-se que, vamos lá, de novo, você pode, sem problema nenhum, como são matrizes de ordem 3, você pode pegar e calcular os determinantes dessas duas matrizes usando regra de Sarri? Ninguém discute, claro que pode. Só que aí, vamos na boa, vamos na manha, o que está rolando aqui? Matriz A, matriz B. O que a gente está fazendo? Vejam, primeiro, elementos de primeira coluna. Os elementos da primeira coluna foram multiplicados por 2. Então, se aqui eu tinha um determinante x, só com isso o determinante daqui já ficou multiplicado por 2. Lembram-se daquela propriedade que me garante que se eu multiplicar uma linha ou uma coluna por uma constante, que o determinante fica também multiplicado por essa constante? Pois bem, está bem evidente aqui que os elementos de primeira coluna foram multiplicados por 2. Assim como eu gostaria que ficasse bem evidente que os elementos da segunda coluna de A ficaram multiplicados por 3. Isso aqui ninguém vai discutir. Aqui é B, virou 3B, aqui é E, virou 3E, aqui era H, aqui virou 3H. Então, multiplicamos os elementos da segunda coluna por 3. Os elementos da terceira coluna
foram mantidos CFK, CFK, só que foram mantidos com uma permuta, concordam? Então aqui a gente tem duas propriedades que foram usadas pelo examinador da FGV nessa questão. Ele fez uso daquela propriedade que me garante, então, que se eu multiplicar os elementos de uma linha ou de uma coluna por uma constante, o determinante fica multiplicado por esse valor. E ele fez uso da propriedade que me permite permutar linhas ou colunas. Só que para cada permuta entre linhas e colunas feitas, o sinal do determinante fica alterado. Então aqui, se o determinante de A eu chamasse de x, o determinante de B seria aquele x, só que multiplicado por 2, por conta dos elementos de primeira coluna, multiplicado por 3, porque ele multiplicou todos os elementos da segunda coluna por 3, mas com o sinal trocado. Por que esse sinal está trocado? Esse sinal está trocado porque houve uma permuta aqui, ó, entre os elementos de segunda linha e terceira coluna. Tá vendo aqui, ó? A gente trocou. Então, é como se eu tivesse, né? Na realidade, é como se eu tivesse feito isso. Peguei esses elementos, multipliquei todos eles por 2. Ok, agora eu venho e troco de posição. Aí vira menos 2. E na sequência eu multiplico por 3. Menos 2 vezes 3 vai ter que dar menos 6. Então a conclusão que a gente chegaria é que o determinante de B seria menos 6 vezes x. Se eu tinha dito, né, que o determinante de A era x, então o que a gente acabou de concluir é que o determinante da matriz B acaba sendo menos 6 vezes o determinante da matriz A. Seja qual for o valor desse determinante, o valor do determinante, seja qual for o valor do determinante dessa matriz, o valor do determinante dessa vai ser menos 6 vezes aquele resultado. Determinante de B igual a menos 6 vezes o determinante de A. A resposta correta para essa questão estava lá na letra D, tá bom? Determinante de B acaba sendo igual a menos 6 vezes o determinante de A. Maravilha, está feita essa. Vamos à última, que é essa que está aqui, pedindo para calcular o determinante da matriz A, que é uma matriz de ordem 4, ok? Você vai perceber aqui que é uma matriz de ordem 4. E aí foi o que eu comentei com vocês, né? Essa prova aí foi do TJ Paraná, foi uma banca específica do próprio TJ Paraná. Determinante de matriz de ordem 4, você pode arriscar calcular Laplace? Sim, já te dei teoria, você pode. Só que não tem nenhuma linha ou coluna aqui com elemento igual a 0. Então, na pior das hipóteses, você ia ter que brincar aí com 4 determinantes de ordem 3. Não que você não saiba fazer, mas seria um perrengue na hora da prova. O que eu tenho falado, então? Começar a pensar em propriedades de determinantes, né? Será que eu consigo abrir alguma linha ali como soma de duas, que a gente tem propriedade que trata disso? Será que tem... Bom, pela questão da matriz ser triangular, não, porque nem abaixo nem acima todos são iguais a 0, mas sempre tem aquela história da combinação linear. Combinação linear. Será que tem alguma linha, alguma coluna que eu junto uma com outra que dá uma terceira? Aí a gente vai ver que aqui, que sim, né? O que você vai perceber? Você vai perceber que os elementos da linha 1, eles correspondem à soma dos elementos da linha 3 com os elementos da linha 4. Pronto. Veja se você concorda comigo, ó. Os elementos da linha 1, eles são iguais à soma dos elementos das linhas 3 e 4. Linha 1, linha 3, linha 4. Observem. 4 mais 1 está dando 5. Menos 4 mais 3 está dando menos 1. Menos 6 com mais 4 vai dar menos 2. 3 com menos 2 vai dar 1. Como eu consegui escrever a linha 1 como combinação linear das linhas 3 e 4, qual que é a garantia que a gente tem? A garantia que temos é a de que o determinante da matriz A é nulo.
Acabou. Uma questão que, dependendo da forma como você for conduzir, ela te dá um trabalho imenso, tendo conhecimento dessa propriedade específica e, importante, sempre ficar atento a essa questão da combinação linear, é aquilo que eu falei, é uma agulha no palheiro. Ah, mas aí como que eu ia adivinhar, então? É a questão da luz na hora da prova, certo? Porque tudo pode acontecer. Assim como aqui foi simplesmente uma soma de linhas, né? A soma da linha 3 com a linha 4 gerou a linha 1, beleza. Pode ser o que o cara der na telha. Ele pode imaginar e pegar a linha 1 e multiplicar por 0,2, somar com 0,333 da linha 3. Pode dar de tudo, né? Mas é o que eu falo. Há que se, né, deseja-se também, por se tratar de uma questão de prova, um bom senso ali por parte do examinador. E aqui, vamos combinar que o examinador colocou essa, já que ele queria, né, trazer uma questão de determinante, em particular um determinante matriz de ordem 4, bom senso, porque trouxe aqui uma situação em que a gente poderia aplicar uma propriedade, combinação linear, e uma combinação linear que também não era das tarefas mais complexas, certo? Porque pode dar de tudo. Aqui, simplesmente perceber essa soma das duas, algo que talvez pudesse ser mais imediato, né? Então tá feita essa, não tem que fazer mais cálculo nenhum. Gabarito correto está indicado para vocês aqui, lá na letra C de casa. Tá bom? Beleza, meus queridos. Com isso, então, eu fecho com vocês aqui esse vídeo. Veja aí do outro lado se ficou tudo entendido. Tendo dúvidas ou dificuldades, voltem e me acompanhem novamente. Tudo de bom, um forte abraço. Valeu!